Fala pessoal, eu sou o Max Portela e você está no canal O Pagodeiro Investidor. Eu sei que você quer ter um bom controle financeiro, eu sei que você quer ter um bom orçamento doméstico para que sobre dinheiro todos os meses para você talvez possa até investir e acumular patrimônio. Então você está no lugar certo, no vídeo certo, porque nesse vídeo eu vou mostrar para você de forma prática e eficaz como você pode fazer um bom orçamento doméstico e sobrar dinheiro todos os meses para você poder investir. Foi assim que eu fiz, foi assim que eu aprendi e para mim deu certo. E acredito que dê certo para você também. Então, bora pro vídeo. Primeiramente, eu queria começar com algo que muita gente fala, você já deve ter ouvido, que a pessoa não sobra dinheiro para a pessoa porque ela ganha pouco, ela não investe porque ela ganha pouco. Eu também pensava dessa forma, mas depois com o tempo eu fui perceber e entender que isso não é verdade. Às vezes o que falta pra gente é só um pouco de organização financeira pra gente ter uma mudança de vida. E foi essa mudança de vida que eu tive. Hoje eu entendo que eu era desorganizado financeiramente. Eu não sabia quanto que eu gastava, eu não sabia para onde meu dinheiro ia. E sem controle, não tem como ter uma boa organização financeira. E hoje em dia as pessoas não têm o controle financeiro. E por isso eles alegam que ganha pouco e não tem como investir, não sobra dinheiro para nada. E o ponto principal aqui, para quem quer organizar bem suas finanças, é saber com clareza o quanto você ganha, o quanto você gasta e para onde seu dinheiro vai. Eu ouço as pessoas reclamarem muito que ganha pouco, que não tem dinheiro, que o dinheiro não sobra. Mas na verdade, elas são desorganizadas financeiramente. Então até aqui você já sabe que para ter um bom orçamento financeiro é necessário ter controle. E para você ter o controle, primeiramente você precisa saber quanto você ganha. Aqui falando para as pessoas que trabalham como CLT é mais fácil, porque ele já tem no final do mês quanto que ele ganha, certo? Sem contar hora extra, comissões e outras coisas mais. Para quem trabalha como autônomo é mais complicado um pouquinho, mas também dá, porque você tem ali uma média de quanto você ganha. Você vai se basear pela média, porque você precisa ter com clareza quanto que você ganha ao final do mês. Isso é muito importante, porque normalmente nossas contas elas são pagas no final do mês ou no ciclo de um mês. Não sei quando você prefere pagar suas contas, mas normalmente é o ciclo de um mês. Você saber o quanto que você ganha é o ponto de partida. E um ponto também que eu acho importante, fundamental e essencial é saber o quanto que você gasta por mês. Esse é o ponto para mim mais importante, porque é ali que vai direcionar o seu orçamento. Deixa eu te explicar como é que você deve fazer. Às vezes você acha que você domina teu orçamento, às vezes você pode se surpreender depois que você fizer isso aqui que eu te falei. Primeiramente, isso vai demorar 30 dias, um mês, porque eu vou pedir para você fazer o que eu fiz. Você vai chegar ali no dia 1º de março. O que você vai fazer? Como nós estamos em fevereiro, se você estiver vendo em outro mês, você tenta começar ali no dia 1º. Você vai anotar todos os gastos que você teve do dia 1º até o dia 30 ou 31, dependendo do mês. Você vai anotar basicamente tudo. Até se você dá uma esmola para o mendigo na rua, você vai anotar. Eu anotei há muito tempo atrás, lembro que eu anotei no papel tudo que eu gastei e eu me surpreendi no final do mês. Porque depois que você anotar tudo, você vai separar por categoria, que eu vou te explicar também mais para frente. Quando você separa esses gastos por categoria, como por exemplo gasto com a tua casa, gasto com lazer, gasto com transporte e investimento e etc., você vai se surpreender, porque você vai ter com clareza aonde você está gastando mais, aonde você está gastando menos, aonde está deixando de gastar. Então você vai conseguir direcionar melhor o teu orçamento. Para ilustrar isso que eu estou falando, com um exemplo claro que você possa entender,
Eu conversando com um casal de amigos aqui em casa um certo dia, a gente estava conversando e tal de família, de casa, falando sobre nossas casas e tal. Aí eu comentei que eu gastava 1.200 de alimentação. Aí ele foi e tomou um susto, achando que era muito dinheiro e tal, que ele não gastava menos, que não sei o que. Aí eu fui e perguntei, tu gasta menos, mas como é que tu faz? Como é que é o teu orçamento? Ele, não, eu vou no mercado no início do mês, faço uma compra lá boa, de 600 reais, 700 reais, e é o que eu gasto. Aí eu perguntei, mas depois que você vai no mercado, você não compra mais nada? Ele falou, não, aí eu vou comprando aos poucos ali, vou comprando aqui, ali e tal. Pra você entender, depois que eu comecei a notar, eu também faço compra no início do mês. Vou ao mercado, faço uma compra ali de mais ou menos isso mesmo, 700, 800 reais, uma compra boa, mas sempre falta alguma coisa ao longo da semana, ao longo do mês, e isso é normal. E até mesmo legume, fruta, essas coisas, não tem como você comprar muito. Carne também, eu não compro carne assim pro mês todo. E pão, essas coisas todas. Depois que eu passei a anotar tudo que eu comprava, eu anotava. Ia lá, faltou um leite, comprava um leite. Ah, faltou comprar ali uma batata para fazer alguma coisa na comida. Ah, faltou um tempero, alguma coisa, eu sempre anotei. E, em média, hoje eu gasto 1.200 reais só com alimentação. É claro também que hoje em dia tudo aumentou, né? A inflação está muito alta, então a alimentação aumentou bastante. Eu sei que antes eu gastava em média uns 800 e pouco, mas hoje em dia em média eu gasto uns 1.200 reais só com alimentação. Para dizer também que eu como relativamente bem, não como também com muito luxo, mas também eu não como, como eu posso dizer, muitas coisas que são industrializadas, que são mais fáceis e mais baratas. Depois eu até posso fazer um vídeo falando sobre isso também, que eu mudei um pouco a minha alimentação para ter mais saúde, que saúde também é importante. Mas basicamente é isso que eu gasto, 1.200. Eu poderia até gastar menos com comida, só que eu ia comer comida mais não tão saudável, né? Mas a minha meta é ter mais saúde para aproveitar mais o meu futuro e mais o meu dinheiro. Então vamos lá, depois que passou um mês, o que você vai fazer? Você vai separar esses gastos por categoria. É isso mesmo, por categoria. Não é difícil, não é simples. Eu vou explicar aqui, você vai entender, você vai pegar fácil. Você chegou lá, anotou, você tomou um sorvete, tomou um açaí, não sei, comeu um hambúrguer. Às vezes foi no seu momento ali de lazer. Aí você vai pegar esse gasto e vai computar como lazer. Você saiu ali com uns amigos e tal, tomou uma cerveja. Você vai ali e vai anotar como lazer. Ou se você é mulher, saiu com suas amigas para lanchar, comeu um japonês, você vai anotar ali também como lazer. Outra categoria também que você pode anotar é como casa. Pelo menos eu faço assim. Toda despesa que eu tenho com a casa. Exemplo, água, luz, telefone, se tiver, hoje em dia quase ninguém tem, aluguel, tudo relacionado à casa, você vai separar na categoria casa, e assim sucessivamente. Se você também tiver despesas contigo mesmo, você também bota despesas pessoais. Se você também tiver despesa com transportes, às vezes você botou gasolina, se você tem algum veículo, você vai computar como transporte. Você precisou pegar um ônibus, teve que pagar passagem, você vai computar também. Roupa, você vai ter que computar com vestimenta. Filho, se você tem filho, tudo que você gastar ali com teu filho, você vai computar também. E no final de tudo, você vai olhar as categorias. Quanto que você gasta em casa, quanto que você gasta com lazer, que é importante também, quanto que você gasta com teu filho, quanto que você gasta de roupa, quanto que você gasta contigo. E esse controle é importante
porque com esse controle você consegue visualizar com clareza as despesas que são fixas e as despesas que são variáveis. As despesas que são fixas são aquelas despesas que você, mesmo não fizer nada, você vai ter que pagar. Exemplo, luz. Você acha, mas se eu não ligar a luz... Não, você tem que pagar uma taxa mínima. Água também, você tem que pagar. Aluguel, se você paga aluguel todo mês, independente ou não, você vai ter que pagar o aluguel. Compra, comida, alimentos, você vai ter que comprar para sobreviver. Então, essas despesas são caracterizadas como despesas fixas. Aí tem as despesas variáveis, que são as despesas que variam de acordo com o mês. Tem mês que essas despesas aumentam mais, tem mês que essa despesa aumenta menos. Por exemplo, nesse mês agora de fevereiro do carnaval, tem gente que gosta de curtir muito carnaval, então automaticamente a despesa dela ali pode ser que aumente com lazer, porque ela vai gastar mais com bebida, com fantasias e essas coisas. E essas coisas não tem todos os meses, o carnaval especificamente. Mas às vezes no Natal também você gasta mais, tem meses que você gasta menos. Então por isso que é uma renda variável. Essa renda variável é a renda onde você provavelmente vai mexer mais para você ajustar seu orçamento. Não que você também não possa ajustar na renda fixa. Com certeza você pode ajustar. Eu mesmo tinha um plano de telefone que eu pagava um valor mais caro. Eu optei por um plano mais barato, de acordo com minha utilidade. Porque hoje em dia quase a gente não faz mais ligação. Tudo é internet, é Wi-Fi. Então eu fiz um plano ali mais básico e automaticamente estou pagando menos. Então ali eu ajustei na minha renda fixa. Até mesmo você, às vezes, que mora de aluguel, paga um aluguel muito elevado, um aluguel caro. Às vezes você pode mudar para uma casa menor e pagar um aluguel menor. Entendeu? Você ter um carro que gasta menos com combustível. Isso tudo aí é de acordo com as tuas necessidades. Isso aí você vai ter que ter o bom senso, ter a clareza e ter o discernimento também, né? De você estar fazendo de acordo com a tua vivência. E depois que você dominar o seu orçamento, você vai conseguir ajustar ele de acordo com o jeito que você vive. Por exemplo, depois que você viu que você está gastando muito com lazer, às vezes você está indo só para o lazer, só para agradar alguém e não está sendo beneficiado, às vezes você pode cortar ali um pouco, a metade do seu lazer. Ou às vezes você também está comprando muita roupa e não está usando, você também vai poder estar ali cortando uma parte da sua renda, dos seus gastos, né, com roupa e outros exemplos mais. Mas aqui é algo que eu aprendi ao longo da vida. Você não pode cortar algo, você não pode cortar um gasto que faz sentido para você. Às vezes para os outros é algo fútil, é algo irrelevante, mas para você faz sentido. Então não corte esse gasto. Exemplo mesmo, eu gosto de tomar uma cerveja. Eu não corto esse gasto ao extremo, porque isso às vezes me faz relaxar, me faz estar com meus amigos, descontrair, pegar mais energia para a semana. Eu particularmente não corto, não zero esse gasto, mas também não extrapolo também, né, gastando muito. E isso faz sentido para mim. Às vezes para você, se você comprar uma roupa para você, se você fizer sentir bem, você se vestir bem, levantar a tua autoestima, vai em frente, não ligue para o que os outros vão falar, segue o que teu coração manda, mas você tem que ser honesto contigo mesmo, saber o que te faz bem, o que vai te fazer feliz. Eu vejo muita gente também que compra carro para viver de status, para mostrar para os outros que tem um carro. Às vezes a pessoa não tem necessidade de ter um carro. Eu tenho condições de ter um carro, mas atualmente eu não tenho carro, porque eu trabalho perto do meu serviço, tenho uma moto, a moto me atende, e quando eu preciso viajar ou algo do tipo, eu alugo um carro, porque eu não preciso manter
manutenção, manter os gastos do carro. E para mim faz sentido. Se para você faz sentido ter um carro, para você trabalhar, se você tem uma família grande, precisa se locomover, então não tem jeito, você vai ter que ter o carro. Mas você tem que ser honesto consigo mesmo, saber o que faz sentido para você. Depois que você dominou e entendeu o seu orçamento, o que você vai olhar também, é porque muitas pessoas têm, e na época eu tinha, contas parceladas. Eu lembro que quando eu fiz meu orçamento, eu tinha ali umas 3 compras parceladas. Eu particularmente, eu preferi eliminar todos os meus gastos, acabar todos os meus gastos, para eu começar a montar meu orçamento. Demorou alguns meses, sim. Isso para você pode ser que seja mais difícil, para outras pessoas pode ser que seja mais fácil, mas para mim foi o jeito que eu preferi fazer, esperar eliminar todas as contas que eu tinha, não pagar nada, não ter que pagar ninguém, ter só meus custos mesmo fixo, que era água, luz, para depois eu montar meu orçamento em cima desse valor que sobrou. Como um exemplo, se a pessoa ganha R$2.000, o custo fixo dela ficou dentro dos R$1.000, então sobrou ali R$1.000 para ela distribuir como é que ela vai fazer os gastos dela. Foi assim que eu preferi fazer, dentro dessa metodologia que eu separei os meus gastos variáveis, né? Dentro como lazer, transporte. E essas distribuições de gastos você tem que ter anotado. Ou pode ser pelo computador, pode ser no papel, aí é você com você mesmo. Eu particularmente uso o aplicativo Mobles. Até um dos meus próximos vídeos vai ser explicando como é que funciona esse aplicativo, como ele vai revolucionar o teu orçamento financeiro. É um aplicativo bem fácil de usar. Você vai ter só no começo ali, na primeira vez, que você vai ter que cadastrar todos os seus gastos. Depois aquilo ali já vai ser automático para você todos os meses. Você já vai ter na palma da sua mão o quanto você ganha, o quanto você gasta, o quanto vai sobrar. Então é bem fácil, bem prático. Vai ser um dos meus próximos vídeos. O tema vai ser esse: o uso do aplicativo para facilitar a tua vida. E então, depois que você já conseguiu se organizar, o próximo passo é criar metas. Muita gente que ainda está devendo, que tem dívida, a sua primeira meta vai ser quitar as dívidas. Se você já está um passo à frente, você criar outras metas, igual eu criei. Eu criei uma meta de ter minha independência financeira, mas eu estou indo de passo a passo, conquistando os meus primeiros 5.000, depois 10.000, depois 15.000, depois 20.000. Atualmente eu estou com a meta de chegar aos 20.000 investido. Todos os meses eu faço os meus aportes, eu posto aqui para vocês acompanharem como está sendo a minha trajetória. E você também vai ter que criar uma meta para você, uma meta de, sei lá, juntar primeiros R$1.000, ou meta, se você já tem 1.000, juntar 10.000, não sei qual é a tua meta, mas crie meta sempre. Isso vai te direcionar, não vai deixar você fugir dos seus objetivos, porque você criando metas, você já tem um caminho a seguir, porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então isso é muito ruim. Você conseguiu controlar suas finanças, conseguiu começar a juntar dinheiro. Se você não tem um objetivo, quando ali você conseguiu acumular algum patrimônio, você vai ser tentado a gastar esse dinheiro, porque você não tem um objetivo. Então, como você vai ver um dinheiro na tua conta e você não tem objetivo de nada, você vai ser muito mais suscetível a gastar esse dinheiro. Crie metas, porque você vai saber o caminho a trilhar. Crie metas de curto prazo, primeiros 1.000, primeiros 5.000. Quando você começar a ver o patrimônio acumulando, você vai se animar, pode ter certeza, que foi assim que aconteceu comigo. Me deu incentivo para eu estar buscando renda extra, para eu estar acelerando esse processo, e automaticamente você vai achando sentido na vida. E se você parar para analisar, nesse vídeo aqui,
Eu não falei que você precisa ganhar mais de 10 mil, precisa ganhar mais de 5 mil para você ter um bom controle financeiro. O que você precisa ter, que eu passei nesse vídeo, é clareza, planejamento e consistência. Mais para frente eu vou estar falando, porque realmente quem ganha pouco é mais difícil, mas não é impossível, mas é mais difícil. E nem sempre quem ganha muito também consegue fazer com facilidade esse orçamento financeiro. Uma frase que eu queria deixar aqui que é: pequenas decisões diárias constroem um grande futuro. Esse é o meu dilema. Às vezes você tem que abdicar de algumas coisas para você conseguir ter o objetivo. E no dia a dia, dia após dia, que você tem que estar bem consigo mesmo para você estar tomando as melhores decisões. Se você aplicar esses passos que eu falei aqui no vídeo, a sua vida financeira começa a mudar. E me conte aqui no comentário qual é a sua maior dificuldade que você tem com dinheiro. Você gasta muito, você ganha pouco, sei lá, tua mulher não te ajuda, gasta muito com teu filho. Deixa aqui no comentário qual é a tua dificuldade com dinheiro. Quem sabe eu posso até gravar um vídeo tentando te ajudar. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que possa te ajudar lá na frente. Eu sei que o resultado não vai ser agora, vai ser daqui a alguns meses. Mas siga esses passos. Lembre-se, constância e disciplina é muito importante na jornada. Abração e tchau, tchau.